Ô Vanderlei, essa história da altitude... De novo, fiquei a madrugada com o Fausto, falando sobre isso. Então, essa história da altitude, é claro que ela existe. Eu sou um cara que sinto, já falei que até em Bogotá eu já tive esse problema. Só que é o seguinte, é o tipo da desculpa já pronta. Nós temos o lado psicológico no futebol brasileiro que não existe, que não cuidam, não é por falta de grandes profissionais. O fala assim, o Santos jogou melhor, o Bruno, o Santos jogou melhor no segundo tempo. Se ele jogou melhor no segundo tempo, não foi problema de altitude, porque ele teria que morrer no segundo tempo. Mas o cara já chega com a desculpa pronta. Isso é complicado. É muito pior jogar a 45 graus no Maracanã do que jogar na altitude. Eu sempre falo isso. Nunca ninguém morreu na altitude e já morreram no calor. Não, senhor. É bom pro brasileiro. É bom pro brasileiro. O europeu, nunca. Quem morreu na altitude? Todos os jogadores que morreram no calor. Todos. O calor. E com 50 graus no Maracanã, corre? Alguém corre? Com 45 graus, não dá mesmo. Então, isso é uma desculpa pronta. Isso é uma desculpa. Põe o balão de oxigênio. Isso é desculpa pronta. Flávio, posso fazer uma pergunta para quem passou por isso? Sim. O Vampeta, você jogou na altitude e jogou não, mas eu nunca reclamei de jogar em altitude ou jogar em 45. O atleta profissional de futebol tem que estar preparado para tudo, porque se quisesse deixar confortável, eu ficava numa rede na Bahia, água de coco e ganhando a moeda. Era tudo que eu queria. Isso é desculpa pronta. Já se arrumou. É claro que existe o problema. Como é terrível, horroroso você jogar no Maracanã com 45 graus de temperatura. E repito, muita gente já morreu jogando no calor. Nunca vi ninguém. Também na neve. A neve, os caras estão jogando debaixo de neve, dói tudo. Tem cara que coloca meia calça, passa tomate no corpo. Então, isso aí. No corpo todo. Porque a altitude sempre existiu, né? Ela não chegou agora em La Paz. Quando o futebol brasileiro era muito superior ao boliviano ou ao peruano, os caras chegavam lá e metiam 5, 6, 7. Os times de vôlei do Brasil vão lá e ganham. Na altitude fácil. O problema é que o brasileiro piorou e os caras melhoraram. E aí a gente já vai com essa desculpa pronta. Aí até o psicológico já fica mais baixo. E aqui no Brasil, enquanto a gente não tocar nesse lado psicológico, não vai rolar. Nós fizemos psicologia com WhatsApp na Copa do Mundo passada. E aí nego senta na bola e chora com medo de bater pênalti. E a culpa não é dele. Eu cito isso para mostrar como a gente é despreparado. Essa menina maravilhosa agora no torneio de patinação, ela deu uma entrevista na Globo, ela falou, tô morrendo de medo de fazer a final. Ela tava com medo porque ela não foi preparada pra isso. Você pega um atleta americano... Ela chegou em 2024, né? Mas aí, coitadinha, em vez dela curtir, ela tava sofrendo. Não, nem no Brasil. Ela não teve preparo psicológico. Reclama dos Estados Unidos. Mas ela não teve preparo psicológico. Se você chega no japonês, o atleta americano, ele é preparado de um jeito que ele pega e fala assim, eu sou bom e eu vou curtir isso aqui. O brasileiro fica desesperado. O Muricy fala toda hora que aqui você não curte, você sofre, você fica desesperado. Então, tem a ver com desculpa pronta. No momento que você coloca na cabeça dos caras, tem um problema psicológico. Antes do Coutinho ficar com esse negócio de problema de altitude, o Brasil nunca perdia lá. Começou a perder, depois começou esse negócio. De novo, eu sinto dor de cabeça na Cidade do México, em Bogotá. Eu sofro demais com isso. Mas que... Se eu tomar um vinho ruim, eu já mas sinto. Mas que tem a ver com o lado psicológico, tem. Então o Santos pega e no segundo tempo joga melhor. Não era psicológico. O Corinthians empatou 0-0. Bogotá tem o lado, não é igual. Eu não preciso ir lá, não. Se eu pegar um vinho ruim aqui, eu já sinto aqui mesmo. Nós precisamos começar a olhar mais por esse aspecto psicológico. Parar com a desculpa pronta. A altitude vai sempre existir. Começaram a falar muito de altitude quando a Bolívia se classificou para a Copa do Mundo. Até então, não tinha negócio de altitude. Insisto, prefiro jogar na altitude do que no Maracanã com 45 graus. Sobre a menina, a mãe dela é brasileira, o pai é norte-americano, ela ficou em último lugar, mas representou o Brasil. Por quê? Porque pelos números e pelos dados que ela tem, pelas informações que a gente recebe, o índice dela foi bacana para representar a patinação brasileira. Isso. Certo? Então, ou seja, ela não é nem atleta de ponta nos Estados Unidos. Não Portanto, ela não tem o tratamento de atleta de ponta lá. É isso, esse é o negócio. Tudo bem, mas é só para dizer que ela vive nos Estados Unidos. O Vanderlei, o atleta de ponta nos Estados Unidos, ele tem um preparo psicológico fantástico. Você sabe disso. O Phelps, eu li uma matéria sobre o Phelps, que é um negócio espetacular. O Phelps, ele é todo torto, todo desengonçado. E aí um professor viu aquilo e falou, nossa, esse cara tem tudo para ser nadador. E ele era rebelde pra caramba. Levaram
ele pra fazer alguma coisa, porque ele enchia o saco em casa, não parava e tal. Aí o cara bolou um sistema pra ele ser nadador. Falou, ó, tem mão comprida, enfim, um monte de coisa. Tamanho, tudo isso. Aí o cara falou pra ele o seguinte... Ele falou, pô, eu não sei se eu consigo nadar. O cara falou assim, desenvolve uma ideia da sua natação, da sua prova ideal. E ele começou, garotinho, 2, 3 anos, e ele começou a pensar como é que seria a vitória. Então ele se imaginou ganhando, tal. Esse é trabalho psicológico com 12 anos. Agora, quando ele vai competir, primeiro, ele faz aquecimento por 2 horas, porque ele é muito chato, ele não consegue ficar quieto. E na hora que ele vai pular na piscina, ele olha pro treinador, o treinador fala, solta a fita. E aí ele começa a ter na cabeça toda a prova. Teve uma prova que ele ganhou sem enxergar. O óculos dele ficou cheio de água. E ele estava tão bem condicionado que foi o dia que ele bateu o recorde mundial, uma das vezes. Porque ele estava no condicionamento psicológico. É aquela história do cognitivo. E também se você falar assim, eu vou perder, a altitude vai me arrebentar. Ela até arrebenta. Se você achar que você pode, você tá certo. Se achar que você não pode, você tá certo também. A força da mente não pode ser desprezada. É verdade. Mas eu, como tudo, eu acho que não há prato pronto para nenhuma situação quando se trata de gente. Quando se trata de gente, não há prato pronto. Às vezes existe tendência, por exemplo, de 10 pessoas, 8 vão se comportar dessa maneira. É isso que eu quero dizer. 2 não. Isso, então, quando você tem aquela pecinha que fica, por exemplo, aqui atrás do microfone, ou atrás de um volante, ou atrás de um aparelho cirúrgico, por exemplo, tem aquela pecinha. Aquela pecinha extremamente importante chamada gente. Sim. A gente não pode considerar isso um prato pronto. Eu estou falando por maioria, tá, Vanessa? Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. É maioria. Mas se você tiver maioria bem condicionada, fazendo diferença, você já começa a caminhar perto da vitória. Professor, isso é só para apimentar mais um pouco. Por exemplo, o Daniel Leão, a gente sabe que é apaixonado pela Ellen, né? Ellen Roche. E eu fico aqui, ó, eu sou apaixonado pela Paula Oliveira. Digo, eu vou conseguir a Paula Oliveira. Eu pego. Não consegue. Não vai dar. Eu fico assim, cara. Não vai dar, por isso que você não consegue. Vou fazer coach com você, eu vou te fazer pra ver se você consegue ou não. Se o cara não tiver qualidade, o cara pode ficar pensando. Vai dar, o cara tá vindo.